This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Stay tuned for further instructions. This is not a test. Este programa tem o apoio de Expresso ao habitual pistão de ataque após cada prova do Campeonato Nacional de Rallycross e Kartcross, e desta feita na renovada pista da Costilha, a pista que regressou após as obras de remodelação e com uma casa cheia a nível de público e a nível de pilotos. Connosco hoje temos uma referência do Campeonato Nacional e Europeu de Rallycross, o atual campeão em título da classe S1600, Mário Barbosa. Desde já agradecer por ter aceito o nosso convite, estar aqui connosco para mais um belíssimo programa. Mário, muito obrigado, em meu nome e em nome da JP Rally, e vamos começar certamente pela questão que é um hábito nosso a todos os pilotos e todos aqueles que participam em campeonatos e que passam pelas várias modalidades de desporto motorizado e aqui passam, que é como é que começou toda esta ligação ao mundo do desporto motorizado, ou neste caso ao mundo do Rallycross em questão. Olá, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Eu tenho que atribuir a culpa, definitivamente, aos meus tios. Portanto, eles vêm já do desporto automóvel, sou um carro lousada também, e eu comecei a acompanhá-los. Portanto, tive a sorte, na altura não tinha dinheiro para comprar um carro, e tive a sorte de eles me darem um carro já preparado, pronto para correr, um Datsun 1600 Trieste. Uma boa máquina. Foi o carro que comecei, de facto. Comecei a conduzir um carro de tração atrás com apenas 16 anos. Comecei com 16 anos a fazer umas provas pirata na Aceroa. E lembro-me que a primeira corrida que fiz foi algo especial para mim. O meu pai pediu lá ao diretor da corrida para ver se eu podia dar umas voltas no final da prova, na qual ele respondeu que hoje, naquele dia, que não era possível, não podia, porque não dava, por alguma razão, e a única possibilidade que tínhamos era eu fazer a corrida, arrancar atrás, fazer a corrida juntamente com os pilotos habituais. E disse, pai, eu não quero, eu tenho medo. Portanto, de facto, arranquei com eles, arranquei atrás, não por um tem como, mas consegui ganhar a corrida. Ou seja, foi começar com chave de ouro logo desde o início. E foi a partir daí que tudo começou. Com o apoio dos meus tios, de facto, todo o apoio mecânico, carros, cederam-me tudo, portanto, e a partir daí nunca mais parei. E os tios têm uma grande ligação daqui de Lousada, ainda mais ao desporto e diretamente à pista da Costilha. No início da carreira, quais foram os maiores desafios que enfrentou o Mário para seguir a carreira neste desporto motorizado, após essa primeira prova, já em miúdo, mas mais adiante, os maiores desafios que acha que encontrou? Desafios, foi sempre ter um carro atualizado. Os meios para o conseguir na altura não eram muitos, portanto tinha que fazer de uma forma bastante artesanal. Ainda me recordo, juntamente com um primo meu, o Mário Luís, todos os sábados, eu inclusive a trabalhar, fazia de chapeiro, fazia de mecânico, alterávamos suspensões, inventávamos com métodos caseiros, que era o que nós tínhamos na altura, era o que podíamos, e de facto, pronto, conseguimos fazer alguma coisa com aquilo. Mas isso é importante, sente que isso é importante para depois no futuro... É claramente, eu digo sempre isto, eu acho que um piloto, para ser um piloto, deveria sempre perceber um bocadinho de mecânica. Pois, às vezes quando chega algum problema que o carro tenha, chegar cá fora e explicar o que é que pode ser, o que é que não pode... E não só, eu acho que um piloto que perceba um bocadinho de mecânica, de facto consegue poupar a mecânica e consegue usufruir mais da mecânica e consegue usufruir muito mais do carro. Isso ajuda muito depois em prova. Em minha opinião, sim. Pois, poupar o carro por vezes é muito importante numa prova e quando está no campeonato. É um dos castigos, por exemplo, que eu dou à Rafaela. É uma boa escola. Ela tem que perceber um bocadinho de mecânica. Do carro, pois, que é muito importante para perceber o que é que pode... De vez em quando tem que apertar parafusos. E é bom, isso é bom, como uma pessoa percebendo aquilo onde está a trabalhar para poder usufruir mais das coisas. Claro. O Rallycross em si, o Campeonato Nacional de Rallycross, surge muito mais à frente? Sim, andamos muitos anos a fazer essa prova na Aceroa, essas corridas na Aceroa. Ganhei ali bastante experiência, de facto. Posso-vos dizer que aquilo eram corridas feitas todos os domingos, durante um ano.
Se estivesse a chover ou fazer sol, era sempre Era o todos os domingo de ir à domingos. missa. Era exatamente. Passávamos lá as nossas tardes de domingo. Era um fim de semana na qual gastava 1000 escudos na altura de gasolina, pneus dados e rasgávamos os pneus para poder ter pneus poder aproveitar. para a corrida. Portanto, era um fim de semana para nós bem passado. A única diferença é que nós ao sábado, eu e esse meu primo, Mário Luís, trabalhávamos muito Trabalhávamos durante no o carro sábado. para E em vez de irmos para a noite, em vez de ir namorar, estávamos ali a trabalhar para depois a usufruir no trabalhar domingo para do depois carro. usufruir no fim de semana. E se calhar é o que faz falta, Portanto, são esse tipo de provas hoje em dia para atrair mais pessoal para os campeonatos que sem ainda Sim, fugir. claro, sim. E a partir daí, pronto, começámos na altura, decidimos, comprámos aqui um Peugeot 205 Rally, que era do Sr. Fernando da Finalto, foi ele que o fez na altura. Comprei um primo meu e comecei na altura a fazer a Taça de Portugal. Não comecei logo a fazer um campeonato nacional, comecei a fazer a Taça de Portugal. Portanto, a partir da Taça, passei para o campeonato E até nunca hoje. mais largou até o E dia nunca de mais hoje. larguei. E já são muitos anos dedicados e agora já a nova geração também já vem com a Rafaela e o Mário certamente irá continuar, mas iremos falar mais disso à frente. Já passou pelo Campeonato Nacional, já passou por várias divisões, sei que já fez uma prova de kart cross, supercar, S1600, uma experiência vasta. Qual foi aquela que mais desafiante para si em termos de condução do carro? Muita gente fala que os S1600 são muito mais competitivos, os segundos e um supercar é muito mais desafiante. Epá, eu tenho uma opinião muito própria de um supercar. Tenho a experiência do supercar, tenho a experiência de Super 1600. Se me perguntam a mim qual é o carro mais fácil de conduzir, a minha opinião, o supercar é bastante mais fácil de conduzir que um Super 1600. Mas não é mais exigente? Não. Para mim é muito mais fácil. Considero um supercar muito mais fácil de conduzir. Estamos a falar de condições 4x4. completamente diferentes. Estamos a falar de abordagens à curva completamente diferentes, de trabalhos, é tudo completamente diferente. A partir do momento que nós conseguimos perceber como é que aquilo funciona, em minha opinião, é mais fácil conduzir com o Super 1600. O Super 1600 é muito mais competitivo. Não nos permite ter, tanto, pura e pois, simplesmente, supercar uma é mais- forma de É mais fácil de corrigir o erro. Exatamente, exatamente. O supercar. E o kart cross, uma experiência, se bem me lembro, foi em Severo de Voga, uma prova. Epá, kart cross. Difícil. Eu senti-me mesmo azelha a conduzir o kart É um cross. primeiro contacto, Epá, não, como ao costume, não tive tempo sequer de fazer nenhum teste, usufruir ao treinar, máximo. foi praticamente chegar no dia da corrida e conduzir o kart cross. Foi desafiante, foi novo para mim. É divertido conduzir, sem dúvida que é divertido conduzir. Agora, conseguir conduzi-lo e fazer tempos com aquilo, aí já requer muito treino, Sim, muita dedicação. Sim. O treino e a dedicação acho que requerem em qualquer divisão. Acredito que hoje em dia vemos muitos pilotos que treinam, mas outros tantos que se calhar não treinam. Acredito que aqueles pilotos que treinam, quer dizer no carro, quer dizer na própria atividade física, ginásio, qualquer tipo de atividade, nota-se depois no desempenho numa corrida ao longo de um fim de semana? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Eu, por exemplo, na altura que estou a fazer o campeonato, faço bastante desporto físico, tenho muito cuidado com a alimentação em prol do desporto, tem que estar, e acredito que psicologicamente e mentalmente nós temos de estar fisicamente bem para conseguirmos usufruir ao máximo e tirar o máximo partido de tudo o que... Ou com aquilo que permite o fim de semana do carro. Exatamente. Porque a pista está sempre a mudar constantemente, nós temos constantemente nos adaptar às situações, temos que ter ali decisões de milésimos de segundo que podem ser más ou boas e psicologicamente e mentalmente temos de estar E o exercício prepara-nos muito ajuda, mentalmente ajuda muito bastante, para isso. ajuda bastante. E mesmo para ir dentro de pista muito mais tranquilo. Claramente não é para qualquer um, zero álcool, Pois, isso. não é muito fácil. Não é fácil, durante uma temporada, e temporadas agora são longas, são muito longas, aí é mais Claro. complicado. Há aquela parte das férias e assim. O Mário já teve experiências nacionais, como toda a gente sabe, mas também já teve experiências internacionais. Quais são aquelas experiências mais marcantes a nível europeu e se é muito diferente competir fora de Portugal e em Portugal? A nível de organizativos, de pistas? A minha maior dificuldade a nível europeu era, de facto, quando chegávamos a uma pista que para nós era completamente Tudo nova, novo, pois. começar a andar sem perceber a pista, sem perceber o melhor setup para o carro e chegar ali e tentar fazer o melhor possível. Epá, só mesmo quando estávamos a acabar a corrida, no final da corrida, é que dizíamos, epá, isto agora é que devia estar a começar. Pois, é depois da fase da adaptação. É frustrante para quem está a fazer um campeonato europeu estar a começar e a conhecer as novas pistas. É muito frustrante. Quando sabemos que podemos fazer muito mais e não conseguimos porque não conhecemos a O pista. tempo é curto para a adaptação. É bastante curto.
Não Eu há- acredito que quem quiser fazer o campeonato europeu, só a partir do segundo, terceiro ano é que a coisa começa a funcionar melhor. Este ano, se calhar, vamos passar um bocado por isso. Aqueles pilotos que vêm a primeira vez aqui à pista, sendo ela nova, vai ser totalmente diferente para todos. O que é que o motivava a ir competir fora de Portugal na altura que foi fazer as provas? Eh, Desafio? Desafio. Na altura, tinha passado pela Divisão 3, tinha sido campeão. Depois passei para a Divisão 2, na altura também com o Saxo Kit Car. Não tínhamos concorrentes na altura. Epá, e eu decidi comprar um Supercar e fazer o campeonato europeu. E certamente são experiências que marcam mesmo para a vida. Dolorosas também. Também Trabalhosas. trabalhosas e também o tempo que é preciso para preparar tudo isso dedicação, é muito mais dedicação. As viagens não são fáceis também. Pois, o fim de semana já não é só o sábado e o domingo, já é preciso tirar a sexta para ir, A sexta, preparar depois tudo. É a própria equipa, a gestão da própria equipa também não é muito fácil. mais duro. Como é que descreve a evolução, em termos de modalidade do Rallycross, desde que começou até ao momento de hoje, acha que evoluiu muito o Rallycross, principalmente Sem dúvida nenhuma. O Rallycross evoluiu em aspectos técnicos. Os carros, de facto, evoluíram. os carros evoluíram muito. Que é uma coisa absurda. Era impensável hoje um 1600 ter ali 230, 240 cavalos. Isto na minha altura da Divisão 3, que me lembro, o máximo que eu consegui foram 162 cavalos ou algo do género. Pois, agora que já era um absurdo na altura. Agora temos O nível agora quase, é totalmente diferente. não é? É um nível completamente diferente. Mesmo na própria 2RR. Claramente, as próprias equipas também evoluíram bastante. Basta ver o paddock, a assistência está completamente diferente. Na altura que eu comecei eram barracas. E agora são caminhões. Agora são caminhões, assistências como devem ser, muito bem preparadas. Pá, não há dúvida nenhuma. Sim, que se os evoluiu pilotos bastante. estão ali profissionalmente, as equipas também Sim, estão, acho que sim, estão a esse nível. Muito profissionais. Hoje em dia vemos uma... Todas sem exceção. Todas elas, temos equipas, é isso que eu ia dizer mesmo, o paddock de hoje em dia é um paddock a nível do europeu, do que nós víamos há uns anos atrás. Não tenho dúvida nenhuma, sim. Por falar em equipas, o Mário penso que é o principal mentor da Comping Car, da Racing Team. Como é que surgiu essa equipa da Comping Car? Certamente não foi no início que o Mário começou a correr, como nos vinha a explicar. Como é que depois surgiu a criação da própria equipa? Portanto, eu comecei a correr, portanto, tínhamos de ter uma equipa profissional, digamos. E nós lembramos de abrir esta equipa quando o meu cunhado, Bruno Gonçalves, também começou a correr. Portanto, eram dois carros, duas divisões diferentes, e decidimos, na altura, criar a equipa precisamente por questões de patrocínio, por questões contabilísticas. Pois, tem que ser. E foi precisamente por isso. E criar um projeto certamente foi em crescendo, e atualmente ao nível que já está a compincar. Qual o segredo para manter um projeto competitivo durante tantos anos? É difícil? Ou depois de obter resultados as coisas tornam-se mais fáceis? Atenção que para obter resultados a estrutura e a equipa que está por trás também conta muito e eu digo isto e continuo a dizer, para mim, atenção, ninguém leva mal aquilo que eu vou dizer, mas para mim, eu tenho a melhor equipa do mundo. A DM Motorsport, neste caso, portanto, o Diogo, somos familiares, ele é meu cunhado. O pai e a equipa estão a trabalhar para isso e vão trabalhar para isso. Nós vemos que a Rafaela, de facto, tem muita paixão pelo desporto automóvel, vive muito o desporto automóvel, só critica porque o pai não está presente sempre este ano, que ela gosta que o pai também corra, mas ela pretende evoluir e pretende sempre mais. E eu estou em crer que dentro das minhas possibilidades e com a ajuda da DM, vamos fazer tudo por tudo para que ela evolua. E a experiência que tem tanto a DM como o Mário é sempre diferente e ajuda muito mais para que ela cresça e evolua sempre no sentido crescendo. Sim, evolui. Eu digo também que há coisas que têm que nascer com a própria pessoa. Há muita gente que gosta de futebol e não tem jeito para o futebol. Isto é um bocado, eu creio que isto é um bocado assim. Será um bocado isso também. Há muita gente que gosta de desporto automóvel e tem todo o direito de o praticar, claramente, mas acho que é preciso também nascer com um certo dom para o conseguir fazer. E eu acho que a Rafaela, neste caso, em minha opinião, também sou um bocado suspeito de falar, sou pai, sim, mas acho que ela tem esse dom. É o caso de dizer, se o filho de peixe sabe nadar, neste caso mais ou menos. apropria-se um bocado.
como pai, há algum conselho que costuma transmitir antes das provas, dos fins de semana, especiais para que ela se sinta mais preparada para o desafio que vai encontrar, sendo numa divisão que ela está bastante Sim. competitiva atualmente? A dizer isto de uma forma brincadeira, dou-lhe cabo àquela cabeça, porque ela tem que fazer muito desporto, tem que dormir As 8 as 8 horinhas e a uma alimentação alimentação certinha. muito saudável. É a E única depois os coisa. estudos também, que é uma parte também desafiante. Não lhe perdoo. Pois, Portanto, é uma ela parte nesse aspecto também não me posso queixar que ela cumpre, mas é uma parte Cumpre. desafiante para os jovens que andam a competir no campeonato e a competir na parte dos estudos, que é sempre... Epá, eu acho que qualquer desporto que seja feito por um atleta com responsabilidade também faz com que eles sejam mais responsáveis e dedicados noutro tipo de coisas. Eu vejo a Rafaela, ela é responsável na parte dos estudos, portanto, que é o trabalho dela neste momento, que eu acho que ela também tem essa responsabilidade também pelo facto de praticar um desporto com responsabilidade. Acredito. Portanto, acho que o próprio desporto a faz ser também um bocadinho responsável. Já tem dela claramente, Já ela já é assim, mas tem que nascer com ela também, é. mas depois faz com que as pessoas sejam mais Eu dedicadas. vejo que todas as pessoas que praticam desporto na parte profissional conseguem ser um bocadinho mais responsáveis. Eu acho. É o que faz o desporto, a tal situação de termos a mente mais concentrada, termos mais Exatamente. focados, ter mais disciplina, o que ajuda muito. Há pouco falámos que o Mário começou com o exemplo dos tios e por aí seguiu. Acredita que a Rafaela seguiu o caminho pelo pai estar dedicado ao Rallycross, a paixão cresceu por aí? Sim, a Rafaela nasceu no mundo do No mundo do Rallycross. desporto, tal como o Diogo, neste caso, Tal como o Diogo. Ela nasceu mais cedo, ela estava na barriga da mãe. já vivia já estava no meio das corridas. Já ouvia o barulho do Rallycross. Portanto, ela sempre gostou, ganhou paixão por aquilo. Não fui eu que a empurrei para começar com este tipo de desporto. Ela que me pediu, ela que quis. Ela fez umas provasitas, poucas, no karting, gostou daquilo e logo que fez os 13 anos, disse, opá, eu gostava de experimentar o Rallycross e se pudesse, eu gostava de ter um carro, gostava de experimentar. E claramente com a ajuda do tio, tudo que se dedicar-se àquilo concretizou e tudo se... E ainda bem, porque é uma mais-valia para o Rallycross, para quem gosta de Rallycross, ter uma piloto como a Rafaela dentro das pistas. O karting, como vinhamos a falar, não sei se o Mário faz parte, a parte da preparação passa pelo karting, mas é uma grande escola para aquilo que se tem vindo a ver no desporto motorizado. Sim, para todo tipo de desportos, o motorizado. karting ajuda bastante. Portanto, é uma condução completamente diferente do Rallycross, mas ajuda bastante. Fisicamente e a nível as trajetórias, sim, a dedicação para ir para dentro de pista. É uma condução bastante precisa. Tem que ser bastante precisa. Os melhores normalmente eu costumo dizer que os melhores normalmente passam todos pela parte do karting. Sim. Vemos isso nos pilotos de Fórmula 1, quase todos começam eles, todos por lá. Todos eles. Por isso, há de ser uma grande escola, certamente. Em relação ao nosso campeonato, o Mário este ano esteve presente na prova de Castelo Branco, depois não fez as duas provas seguintes, Mação e Lousada. No entanto, é uma das questões que eu gostaria de colocar e que certamente muitos estão curiosos por isso. Iremos ter o Mário Barbosa a continuar o campeonato na S1600, o resto do campeonato, podendo deitar duas provas fora e ainda havendo 5 provas pontuais para o campeonato? Definitivamente não. Este ano não vou parar. Não tenciono fazer mais nenhuma corrida. Portanto, a primeira corrida que fizemos foi um bocado, entre aspas, a brincar. Não estávamos com expectativas nenhumas para continuar a fazer o campeonato este ano. Já foi uma prova mais de diversão de um fim de semana diferente. Divertir, já tinha vendido relaxar um bocadinho. O saxo. Uma das questões que gostava de colocar e muita gente fala é que o saxo, que o Mário correu ano passado, falava-se muitas das vezes que era um carro de outra geração e que ganhava os carros da nova geração. Acredita que o saxo ainda é dos melhores carros que conduziu em pista? Já conduzi alguns. O saxo dizem que é um carro que nasceu para ganhar. Nasceu para isso. Aquilo tem um chassi fenomenal. Ainda hoje continuam a andar, ainda hoje são competitivos. Com a ajuda, mais uma vez, da DM Motorsport, e eu como piloto, conseguimos desenvolver aquele carro. Ainda tinha muito para desenvolver. Se não fosse a questão da homologação para fazer algumas corridas do Campeonato Europeu, garantidamente ainda continuava com o saxo. Tínhamos intenções de o desenvolver mais, mas portanto, tivemos que parar porque tínhamos pena de não conseguirmos fazer mais nenhuma corrida além das do Nacional. E mesmo do Nacional, se calhar vai chegar qualquer dia, não se sabe. Probabilidade. Mas ao nível de cá ainda há muitos. Acontecer. Se calhar ainda há muitos, ainda não. A nível europeu já não podem competir, se calhar afasta um já há bocado. algum tempo.
Mas foi um carro que conquistou títulos, não sente nenhuma mágoa consigo mesmo de não ter ficado com ele para museu, entre aspas. São carros sempre que marcam a história de um piloto. Sim, o Saxo, eu tenho o verdadeiro, eu tenho o Saxo Kit Car, ex-Armindo Araújo. Eu tenho esse carro, ele está guardado. Esse aí não é para vender. Esse não é para vender. Portanto, não fico, digamos, com pena, com porque pena, claro. Eu tenho o original. O verdadeiro está lá. Eu tenho o verdadeiro. Esse é que é com imagem de marca mesmo. Mário, no nosso campeonato atualmente, pelas pistas que já passou, não passou ainda pela Nova Castilha em termos de condução, mas iremos falar nisso mais à frente. Em termos de pistas que passam no nosso campeonato, há alguma pista que lhe crie mais gosto de condução? Alguma pista que lhe crie dê-lhe mais desafio de condução no nosso campeonato? Todas elas são desafiantes, todas elas têm as suas particularidades. Eu particularmente gostava da antiga pista de Lousada, particularmente gostava. Uma pista que eu acho desafiante e que exige muita técnica é a pista de Montalegre. Principalmente a parte de terra, exige ali bastante precisão. É onde se pode ganhar ali algum tempo. Não é na parte de asfalto, porque ali naquelas retas e qualquer um anda. Tem ali umas travagens ali bastante cruciais para que os tempos apareçam. Castelo Branco também é uma pista bastante engraçada, é desafiante. Aqueles muros de botão altos impõe muito respeito. É preciso ter coragem. É impõe muito coragem. respeito. Portanto, existe também bastante precisão. Não podemos falhar ali. Qualquer falha pode ser a morte do artista. Portanto, eu creio que todas elas têm as suas particularidades. Os seus quês, não é? Apesar de que Lousada agora fez uma coisa boa. Tem um salto, que é uma coisa que faltava no já se falava nisso há muito tempo e agora com as obras que se fizeram, o salto, Sim. já muita gente falava nisso. Vamos lá ver agora o resultado do mesmo. O Mário já competiu no Supercars e agora, havendo a oportunidade, não participou na prova do Rally X em Montalegre, teve do lado de fora, mas vamos ter em breve o Mundial de Rallycross em Lousada. Há quem fale no possível regresso do Mário Barbosa num Supercar nessa prova. É só boatos ou existe essa possibilidade? A vontade é muita. É um assunto que eu neste momento... Está a ser trabalhado? Está a ser trabalhada, não tenho nada definido para isso. Temos vontade, a equipa tem vontade, a equipa quer também, mas não sabemos ainda o que é que vai acontecer. Ainda não... Está tudo em aberto. Ainda falta um mês. Esperamos que que esteja em pista nessa altura, que seria mais um português a lutar entre os tubarões da Europa, entre aspas. No ano passado, penso que deve ter assistido ao Campeonato Mundial e de Rallycross lá em cima. E qual é a sua opinião em relação a vermos os carros a combustão atualmente a competir com os elétricos, nos dias de hoje, que muita gente fala que é contra os elétricos ainda, e sendo a sua opinião aqui... Falando abertamente e adepto e apaixonado pelo desporto automóvel, que ninguém me leva a mal, eu não gosto dos elétricos. Os carros de combustão são todo barulho, cheira a gasolina. Os turbos, o desenvolvimento por trás de um carro desses, para mim, diz tudo. Portanto, não sou grande adepto dos carros elétricos, apesar de que têm boas performances, como todos muito boas performances. Não duvido, a Rafaela teve a oportunidade de conduzir um carro daqueles. Ela disse, aquilo é espetacular, aquilo tem um poder de arranque louco, é instantâneo. Acredito que sim, e acredito que o façam. Em nível de geometria de suspensões e chassi, acredito que aquilo funcione muito bem. Falta o barulho do motor. E para quem está cá fora, então ainda mais. Mas isso é uma questão, eles tentaram implementar a divisão dos elétricos, depois houve um acidente com uma equipa e possivelmente terão-se afastado disso. Atualmente temos duas equipas com os elétricos. Acredito, muita gente diz que o futuro é elétrico. O futuro é elétrico. Acredita que no desporto motorizado o futuro será mesmo elétrico ou ainda não será no nosso tempo? Não creio. E basta ver que hoje os supercars de combustão estão ainda mais fortes, estão ainda com mais procura e toda a gente fala que ninguém quer elétricos. Portanto, não me acredito que consigam vencer. Acho que isso afastou um bocado Acho que sim. os pilotos. Apesar de que, quem é que gostou dos elétricos? Eu acho que ninguém gostou de os ver, é a minha opinião. Sim, quem gosta mesmo do verdadeiro faz tudo, acredito que conduzi-lo deve ser desafiante.
no nível de potência instantânea e isso tudo, mas quem gosta mesmo de rallycross e gosta do tal barulho, da combustão, disso tudo, Sim. é totalmente diferente. Pá, basta ver, não vou falar em nomes, mas temos lá pilotos que já conduziram no Campeonato do Mundo, conduziram carros elétricos e agora mudaram para carros de combustão. Por uma razão foi. O campeoníssimo vai acontecer. Isso aconteceu porquê? E mesmo assim, agora nos carros a combustão anda na frente, não é? E por alguma questão é que terá voltado para isso. Para se voltar a competir lado a lado com os melhores da atualidade, será concretizar, ou é um desejo que sente? É um desejo, vamos trabalhar para isso e falando um bocado com otimismo, isso vai acontecer um dia. Isso é que são boas notícias. Em termos de vermos a Rafaela a competir no campeonato europeu, não teremos essa possibilidade. Ela competiu no Rally X lá em cima, no Saxo, que anda É outro dos objetivos que vamos trabalhar. Seria interessantíssimo vê-la competir entre os internacionais. Vamos trabalhar para isso, vamos tentar fazer com que isso aconteça. Agora, eu como piloto, como pai, e também acompanhado com o resto da equipe, a Rafaela tem que passar por patamares. Nós achamos que, por exemplo, a Rafaela para passar agora da divisão onde está para o Super 1600 ainda é um bocadinho cedo. Ela passou pelos iniciados, está nos 1600, irá passar para o Super 1600 um dia, claramente, e depois, quem sabe, no futuro, para o Supercars. Agora, isso é muito importante, dar os passos na hora certa. Porque é tudo uma aprendizagem, ela é nova, já tem alguma experiência, mas como todos nós temos algo a aprender sempre, e para passar de uma divisão para a outra, acho que ainda é cedo. O salto requer o conhecimento. Tem que amadurecer um bocadinho mais. E já tivemos exemplos de pilotos que passaram da iniciação diretamente para o Super 1600. E não aconteceu. Andar uma vez, duas e... São bons pilotos. Não tenho dúvida nenhuma que chegam lá, mas requer algum... Sente-se a pressão extra. É um bocado isso. Nós sabemos que os pilotos que andam na Super 1600 são pilotos já com muita experiência, muitos anos daquilo, portanto, e a mentalidade é outra. São muitos anos de corridas. O Mário já passou, já é dos pilotos mais titulados a nível de Rallycross, já foi campeão de Supercar, campeão de 10.600 mais do que uma vez. Qual foi o título que mais prazer lhe deu conquistar e qual foi, consequentemente, o mais difícil? Todos foram difíceis. Todos foram bastante suados, todos foram bastante... Tivemos com todos bastante luta. Não me lembro, honestamente, de ter um campeonato fácil do género, uma ou duas corridas de fim já subi. Não, isso nunca aconteceu. Portanto, nós sempre que fomos campeões, foi sempre a decidir na última prova, na última corrida. Portanto, não me lembro de ter um campeonato fácil. Foram todos muito lutados, todos muito competitivos. Eu ainda hoje digo isto, na Super 1600. O piloto que ganhou esta corrida, na próxima corrida pode ficar em último. O ano passado tivemos só o Mário que repetiu as vitórias, duas ou três vitórias. Por acaso foram três. Foram duas ou três vitórias, porque até lá havia uma vitória de cada piloto. É um bocado isso. Eu, na altura que fui campeão na Divisão 3, acontecia isto. Nós andávamos todos do primeiro até o nono, 10º lugar, todos no mesmo segundo e ali só diferenças décimas. Portanto, o que ganhou naquele fim de semana, no fim de semana assim, podia ficar em último ou nem sequer ir à final, porque nós disputámos a final C. Portanto, isto neste momento está assim. E isso é que torna as coisas mais interessantes também, mesmo para os pilotos e para quem vai ver. Para quem está a ver. Para quem está a ver é muito mais interessante porque não se sabe quem vai ganhar. Atualmente nós víamos há uns anos atrás e agora a Fórmula 1, vai ganhar aquilo, vai ganhar e tira um bocado o interesse. Já sabemos quem é que vai ganhar. No Rallycross não. Por isso convidámos todos. Acredita que a chave de sucesso é conquistar um título está na consistência ao longo de uma época? Está na consistência, está na preparação do piloto, está na preparação da equipa, no carro, está em tudo. Para quem não está por dentro das corridas, devo dizer que para conseguir ganharmos um campeonato existe muito trabalho, há muito trabalho por trás. Há muita preparação fora das corridas, há mesmo muito trabalho, muita dedicação. Daí um campeonato não As pessoas estão habituadas a ver o que é bonito, a parte da corrida. Mas domingo... o antes é muito complicado, é muito trabalhoso. É por isso que fazer um campeonato não requer só os 8 fins de semana de corridas, requer os treinos, requer preparação. Muito mais do que isso. É por isso que é preciso muita dedicação para... Acredita que atualmente os pilotos que competem, não só na S1600, no nosso campeonato, são todos pilotos preparados para uma época, ou acha que só os pilotos que estão a lutar pelo campeonato é que se dedicam mais àquilo que é o objetivo final? Eu viajo um bocado, eu conheço outras realidades
E acho que o piloto português hoje não se consegue profissionalizar ao máximo. Porquê? Eu vejo por mim, eu tenho uma vida profissional extremamente ocupada, tenho pouco tempo para me dedicar àquilo que gosto, portanto, aquilo para mim é mais como um hobby do que digamos, uma profissão como muitos pilotos no exterior o fazem. Nós temos pilotos que só fazem aquilo, não fazem mais nada e conseguem se dedicar àquilo. Eu acho que nós, portugueses, se tivéssemos ou conseguíssemos ter a dedicação que eles têm, conseguíamos ser muito melhores e conseguimos muito melhores resultados. E acredito que, como os europeus e mundiais fazem, testar uma semana, andam por fora a testar, isso é a dedicação que eles fazem, testar o carro. E não é só isso, eu lembro-me que acontecia muitas vezes, eu acabava de fazer uma corrida do Campeonato Europeu e era arrumar tudo e vamos trabalhar, vamos embora, porque temos que ir trabalhar. E eu lembro-me que eles ficavam lá, fazer a revisão ao carro, mudar as pecinhas todas para no dia a seguir corrigir aquilo que fizeram mal durante o fim de semana, que é para na próxima vez já estarem melhores. Todas as equipas faziam isso, com exceção de 2 ou 3, e eu era um que estava incluído. Isso aí isso é um bocado frustrante. Nós não lutamos, obviamente não lutamos com as mesmas armas. Eu lembro-me, por exemplo, a primeira corrida que fiz, eu perguntei o que é aquilo, porque é que eles andam ali a fazer. Eu fui dar uma volta à pista para perceber como é que aquilo funcionava, e andava lá uma equipa que pareciam uns aspiradores na reta da meta, andar ali para trás e para a frente. Eu perguntei, para que é aquilo? Para que era aquilo? Eles têm umas máquinas próprias para testar o grip do asfalto, para conseguirem afinar o lanche de controle dos carros. Eu só ali, nós já tínhamos ali meia corrida perdida. Como é que é possível nós competirmos com uma coisa daquela? É outro profissionalismo. Não tem nada a ver. É algo que nos falta muito. O profissionalismo é outro, se calhar também os apoios também são outros. Acredito que em Portugal ainda falta conhecimento ou falta o apoio por parte das entidades, por parte do Estado, isso para incentivar a que o desporto motorizado seja mais atrativo? Sim, creio que sim. Acho, como piloto, falo que temos muito poucos apoios. E temos bons pilotos. Bons pilotos, boas equipas, bons carros. E acho que basta ver na velocidade, nós vamos ver a velocidade em termos de público, não temos ninguém, aquilo está completamente vazio, deixa-me pena. Vamos ver o futebol, não sou nada contra o futebol. Sim, mas é o que é, como se chama. É o que é, como toda a gente sabe. Acho que havia de haver um bocadinho mais de apoio no desporto automóvel. E acho que poderíamos dar, como há um bocado estamos a falar, muito mais cartas lá fora, porque temos bons pilotos, boas equipas, e poderíamos vingar nesse meio, porque a nível europeu, a nível mundial, e ter se calhar pilotos a competir nessas modalidades lá fora, não só no Rallycross, mesmo na própria velocidade. Sim, para aquilo que vi. Eles não são melhores que nós, não há hipótese, nós estamos sempre aqui a referir isto, mas de facto temos bons pilotos, boas equipas, e se tivéssemos as mesmas armas que eles têm, iríamos lutar com certeza ao nível deles, não tenho dúvida nenhuma. E vemos isso quando vamos ao Campeonato da Europa com pilotos, como o Mar já foi ao pódio no Campeonato Europeu, que já tivemos pilotos, o João ano passado esteve na luta pelo Campeonato Europeu, e assim sucessivamente, não é? Atualmente, as pistas, há pouco falávamos das pistas e queria passar essa parte do circuito da Costilha. O Mário acompanhou, se calhar, a certa parte das redes sociais um pouco, mas agora este fim de semana acompanhou a prova por estar cá também a acompanhar a Rafaela do circuito da Costilha, uma pista completamente reformulada, uma nova imagem. O que é que achou das obras que foram realizadas neste nosso circuito de Lousada? Espetaculares. Adorei, portanto foi só este fim de semana é que tive a oportunidade presencialmente de ver como é que a pista estava. Além de estar espetacular, está bonita, portanto a parte técnica está espetacular. O desenho da pista está fenomenal. É mais visível para o público, coisa que na antiga pista não tínhamos essa possibilidade. Ainda agora não se vê a totalidade, mas já se consegue ver a parte de cima o que eu chamo a curva da Luz à Fila, já se consegue ver, vai ficar sempre, já se consegue ver ali um bocadinho melhor. Acho que ainda há ali algumas coisas, algum trabalho a fazer para complementar melhor a pista, porque temos de ter, acho que, por exemplo, na reta da meta, aquela curva, na parte de dentro devia ter ali uns corretores, na parte de fora devia ter ali uns corretores para ajudar também o piloto a curvar. Ali umas pequenas coisas que acho que se deviam fazer. Que ainda podem ser retificadas. Podem ser retificadas, a pista é nova e sabemos que eles também estão ali um bocadinho em testes, mas adorei a pista.
como espectador, adorei a pista. E pelos comentários que eu os vi, pilotos que teve, o próprio Rafael, se calhar, já transmitiu a opinião que teve. adorou a pista. De facto, adorou a pista. E certamente o Mário tem a curiosidade de experimentar. Um dia. Está para breve. Acha que estas melhorias podem colocar a Lousada ainda mais no mapa internacional do Rallycross? Nós estamos afastados das provas europeias e o Mundial nunca acabei, veio o Rallycross europeu durante muitos anos, autocross agora não é possível com esta pista, mas acredita que agora com estas obras poderemos voltar a atrair novo... O intuito foi esse, Sim. creio eu. O intuito foi as provas internacionais voltarem cá. E creio que as pessoas estão a trabalhar para isso, as organizações estão a trabalhar para que isso aconteça e acredito que sim. É para chegar a bom porto. E a pista assim. está preparada definitivamente para isso. Ao nível das que já correu lá fora, acredita que estamos a nível deles ou melhores ainda até? Estamos pelo menos ao nível, Nível neste deles. momento, ao nível, sim. Uma pista completamente nova. E as opiniões, eu não tive cá durante este fim de semana, mas as opiniões também tenho ouvido de pilotos e tudo, que a pista é espetacular. Do ponto de vista de um piloto como o Mário, que é um piloto experiente, já passou por muito neste desporto, o que é que valoriza mais numa pista? Em termos de tivemos a nova pista, segurança, fluidez, o espetáculo que ela pode dar para o público e para o próprio piloto? Tudo isso, sim. A segurança, claramente, para o piloto, deixa o piloto mais confortável. A pista em si, o facto de estarmos a conduzir e gostarmos de estar ali naquela pista, portanto, estamos a gozar a pista, estamos a curtir, digamos, a pista, para nós é essencial, claramente. O piloto, quando vai dentro de um carro, sente o apoio do público a virar cá fora. Este fim de semana tivemos bancadas completamente quase cheias aqui em Lousada. O piloto sente esse apoio dentro do próprio carro, adrenalina. Claro. Sem dúvida É nenhuma. desafiante mais para um piloto Sem sentir. dúvida nenhuma, é desafiante. Há um bocado, na própria velocidade não se vê muita gente das bancadas, mas no Rallycross ainda se vai vendo bastante gente a acompanhar. Sim. Principalmente aqui em Lousada, se vier de Logan, É essencial para o piloto, é essencial o piloto sentir o apoio do público, é essencial, com críticas ou não, Sim, não interessa, claro, isso é mas como é tudo, essencial está que sempre. o público esteja lá E mesmo num paddock, a e passar é pelo importante e também faz com que o piloto também queira dar um bocadinho mais de si, espetáculo e mais de si para mostrar. para mostrar as capacidades do carro, do piloto, da equipa, de tudo, não é? Mesmo no próprio paddock sentir o apoio dos familiares, dos amigos que passam por lá. Isto tem que haver esse apoio, tem que haver aquela situação de competição entre o público. Eu gosto mais deste, aquele gosta mais daquele. Isso tem que acontecer sempre. Não até haver porque- fanatismo, mas haver o tem que- apoio isso às suas tem que equipes. Tem que acontecer, haver, não é? senão não tem piada nenhuma. Se puxarmos todos do mesmo, Exatamente, somos todos não é? a puxar pelo mesmo. Exatamente, isso tem que haver. Em termos dos apoios do investimento, é essencial para a sobrevivência do Rallycross. Neste caso, estamos a falar do Rallycross e do crescimento da modalidade. Acha que este tipo de investimento foi feito em Lousada? Acredita que poderá ser feito noutro tipo de pistas para que a modalidade continue a crescer? Já tivemos, uma das questões que gostava de falar é que já tivemos 80 pilotos inscritos e o Mário competia. Atualmente temos 30, 40. Tivemos em Lousada 62, que foi o máximo este ano. Mas acredita que é essencial esse investimento para atrair novos pilotos para a modalidade que se tem afastado? Eu creio que neste momento é essencial, como falamos há bocado, haver um bocadinho mais de apoio para os pilotos aparecerem. Eu acredito que as organizações tenham que ganhar dinheiro com isso, ou tenham que fazer dinheiro para fazer com que as coisas aconteçam. A própria organização da pista tem que fazer dinheiro para fazer a manutenção da pista. Para poder atrair para poder fazer a manutenção da pista, para fazer com que as coisas aconteçam. A própria federação também tem que ganhar algum, tem que fazer algum dinheiro para trabalharem. Agora, de facto, acho que podiam ajudar um bocadinho mais e não subcarregar muito o piloto nesse aspecto. Porque afasta um bocado. Afasta um bocado os pilotos, as inscrições são caras, é um facto. Mais uma vez, os apoios que nós temos não são poucos ou nenhuns. E claro que as pessoas não podem aparecer, e temos aí bons carros parados, temos muitos carros parados, precisamente porque pronto, as inscrições são caras, as manutenções são caras e os pneus são muito caros. É tudo caro. E vai afastando um bocado os pilotos. A falta de apoio, se calhar, é que infelizmente é um desporto caro. E não está, infelizmente, acessível a toda a gente. A nível de apoios, é difícil de alcançá-los. No entanto, acha que ainda há muito para fazer da parte das organizações. A própria Federação já tem feito e as organizações, por exemplo, como o live streaming, penso que ajudaram bastante, deu a conhecer o Rallycross. Dou os parabéns a essas organizações que o fazem, no intuito de ajudar o Rallycross, mas acho que ainda temos de fazer mais. Todos nós temos de fazer mais. Eu, sempre que falo de desporto automóvel, para mim, quando me perguntam o que é que eu gosto mais, Rallycross. É Rallycross. Já passou pela montanha também? Já passei pela montanha, já fiz velocidade, já fiz rallies,
já fiz um pouco de tudo. E o Rallycross é mais desafiante? Porque nós temos competição direta, o facto de conduzirmos asfalto, terra, uma mistura dos dois, e o facto de competirmos, de ser uma competição direta lado a lado, e o permitir aquele toque de discussão de curva, de travagem, de posição, por aí fora, acho que é isso que me motiva a fazer mais o Rallycross. Apesar que na velocidade isso também acontece. Agora, outro tipo de esportes, rallies, não critico, rallies é desafiante, eu gostei muito. A única diferença que eu tenho, que existia para eu parar com os rallies, foi o tempo que me obrigava a despender. É muito mais tempo, não? Reconhecimentos. Era um fim de semana a trabalhar anterior à corrida, era tirar notas, com a minha vida profissional não consigo. Não dá para conciliar. Não dava para conciliar. As rampas, gostei, também é porreiro. A única coisa que eu não gostei das rampas era quando nós tínhamos de ser e tínhamos de estar ali. Demora. É o que acho que afasta. Mas ainda, as rampas, ainda, a montanha, o campeonato de montanha, ainda é dos campeonatos que mais pilotos têm atualmente. E público também. E público também tem muita gente a ver. Acha que é feito um trabalho diferente do que é feito no Rallycross para atrair esse público ou atrair esses pilotos? Eu, para não ferir suscetibilidades, prefiro não falar, não comentar. Mas se calhar acho que o Rallycross ainda padece um bocado por isso. Nós que cá andamos sabemos disso. O Rallycross é pago um pouco por isso. Uma das questões que muitas vezes se fala é da questão que são tomadas, por exemplo, na parte dos colégios e isso tudo, que ainda muitas queixas há. Acha que ainda existem muitas falhas a esse nível, não pondo o dedo em questões específicas, mas ainda existem muitas falhas nesses casos que afastam os pilotos do campeonato? Haver um toque numa corrida e haver um toque noutra corrida completamente igual e um ser penalizado e o outro não ser. Acho que ainda existe muito isso que tenha afastado alguém da competição. Sim, conheço casos que afastaram. Eu próprio já fui penalizado por toques que não achei justo. Não vou comentar, não interessa, nem vale a pena. Mas acho que estão a ajuizar de uma forma um bocado errada, muitas das vezes. Acho que não existe... O critério não é sempre o mesmo. Não é sempre o mesmo, Acho que ainda cometem ali alguns erros. Isso aí é uma das questões que penso eu, na parte que estou a ver, que ainda afasta um bocado os pilotos e deixa os pilotos um bocado desagradados. Já aconteceu com alguns casos, sim. Acontece. Mário, em relação ao Rallycross, como uma das modalidades e a modalidade que mais gosta, é capaz de nomear o melhor momento que viveu dentro de um carro de corrida e se calhar o menos bom, não dizia o pior, mas o menos bom, que certamente já viveu muitos bons e muitos menos bons. E muito menos bons. Infelizmente, os menos bons. Eu recordo-me, a melhor corrida, o meu melhor momento, usufruí daquilo ao máximo, foi quando fiz uma corrida do Campeonato da Europa, no Velhinho, no Saxo, em Lidanilde. Quando captei, quando outro piloto também captou exatamente no mesmo sítio que eu captei e caiu em cima do meu carro e depois começou a arder. A imagem já começou a arder. Foi a corrida que mais usufruí. Porquê? Foi assustador? Não. Na hora é tudo muito rápido. Não, na hora é tudo muito rápido, nem dá muito tempo para pensar. Mas porquê é que eu gostei daquela corrida? Eu recordo-me que o Saxo já era velhinho naquela altura, já tínhamos carros muito mais atualizados. Fizemos os treinos nometrados e estávamos, não me recordo bem, mas em segundo ou terceiro lugar nos treinos nometrados, uma pista nova para nós. Tudo novo, não sabíamos. Eu recordo-me quando fizemos a primeira manga, ganhámos a primeira manga. Quando aparecemos na segunda manga, tínhamos lá equipas, começámos todos a rir, a dirigir-se ao carro, a espreitarem por baixo do carro. O que é que ele tinha? O que é que este carro tem de especial? Porque isto é ele voa. O gajo, este velhinho, ele se ganha tudo, ele vem para aqui para ganhar. E de facto, aquilo motivou-me a andar muito mais. E fiz ali mais 2 ou 3 mangas, a lutar com os melhores. E acho que há aí um vídeo ainda a rolar de vez em quando, uma luta que eu tive direta com o Skoda. Consegui passar por ele e andámos ali aos toques e ainda hoje esse vídeo de vez em quando aparece, viralizou. Foi a corrida que mais marcou, porque de facto o público ali vibrou acho que mais pelo carro, por ser já um carro a dar cartas ali desatualizado, entre aspas. Foi o que mais me prazer me deu, honestamente. E a pista é uma pista mítica, lá em Danilo é sempre uma pista mítica e especial, certamente. E devo-vos dizer uma coisa, eu acho que
Quem nunca lá esteve não faz ideia do que é aquela pista. Tem ali a subida de asfalto, aquela subida que tem lá. Ninguém faz ideia o que aquilo sobe. As imagens que vemos na televisão não demonstram o que é que aquilo é. Só indo lá mesmo. E quem passa por lá é que dá mais valor ainda àquilo que Lembro-me do meu pai darmos a voltar a pé na pista e o meu pai, nós daqui com o saco não temos hipótese, o saco não tem potência para subir isto. Mas tinha e deu provas disso. E o momento menos bom vivido dentro de um carro? É capaz de... Uma corrida frustrante para mim foi quando estreiei o Ford Fiesta, na Bélgica. Foi um carro novo. Nas verificações senti-me um criminoso, portanto, tudo que o carro tinha estava mal. Era o escape, era tanta coisa que tínhamos ali que não tínhamos ideia que estava mal. Fomos criticados por tudo. Estávamos a ver que tínhamos feito um esforço maluco para acabar o carro, para fazer aquela viagem, e estávamos a ver que não nos iam deixar correr, por acaso deixaram. Mas foi para mim foi a pior corrida da minha vida. Foi aquela. Ia começar mal, mais difícil é depois. Foi uma corrida muito difícil. Desmotivado, durante a corrida, a equipa toda desmotivada com aquilo. Trabalhamos imenso no carro para modificar aquilo que eles queriam. Foi desmotivado. Lá fora exigem mais dos próprios carros que exigem muito aqui? Muito mais. Portanto, um dos maiores problemas que tivemos foi a nível de barulho do escape. Portanto, tivemos que alterar aquilo tudo porque estávamos com muita dificuldade em reduzir o ruído do escape. E é uma das coisas que eles valorizam muito. Posso dizer que, por exemplo, ali na Bélgica, por exemplo, nas horas, eram das 5 ou das 6 horas da tarde até o dia seguinte, até às 9 ou 10 da manhã, penso eu, não se podia pôr o carro sequer a trabalhar por causa do barulho. São muito rígidos nesse aspecto. Coisa que, por exemplo, nós aqui em Portugal, acredito que hajam regras em termos de escape, de barulho de escape de carro, mas quase ninguém liga a isso. Aqui somos mais liberais, entre aspas. Em termos de organização, para um piloto que está a competir no Campeonato Nacional e tem a experiência de competir no Campeonato Europeu, as organizações, cumprir regras e tudo, acredito que é mais respeitado lá fora, respeita-se mais lá fora do que se respeita aqui? Bastante mais. Porque mesmo quando vem cá o Campeonato Mundial, os pilotos... Bastante mais. Uma das coisas que eu critico aqui, por exemplo, quando há um problema qualquer numa disputa dentro de pista, qualquer piloto, qualquer equipa pode ir fazer queixa ou pode tentar fazer alguma coisa relativamente àquilo. Nós, no Campeonato do Mundo, no Campeonato da Europa, não temos a mínima hipótese. Ou eles nos chamam para comentar e falar sobre o assunto, ou então não há hipótese. E aqui é um bocado que depois há aquelas discussões, entre aspas, discussões bancadas. É um bocado essa a diferença que eu sinto nesse aspecto. As tais rivalidades. E em termos de cumprir horários, cumprir tudo, são muito mais rigorosos. Definitivamente, o Campeonato da Europa, ou estamos ali, aquela hora acabou, fecham as portas e mais nada. E aqui haveria de ser igual. Aqui havia de ser igual. Havia de ser igual. Mário, enquanto piloto que anda dentro, e agora temos visto cada vez mais, agora com uma das questões que não falamos, que é a Joker Lap, e no Campeonato da Europa vemos o local específico, até os spotters têm que estar lá a horas específico. Sim. E o papel do spotter, na sua opinião, é muito importante hoje em dia, e acredita que em Portugal teríamos mais vantagem em ter um spotter num local específico do que no meio da bancada, junto dos outros, como temos visto atualmente aqui? Os spotters no local específico também é um bocado complicado, porque eles se misturarem podem usar informações uns dos outros. Tinha que ser com uma camarote fechada. É um bocado relativo. É importante, o spotter é de veras importante para um piloto, ajuda-nos bastante, ajuda-nos a controlar as idas à Joker Lap, sem dúvida nenhuma. Agora, estarem todos juntos, aí já não concordo muito com isso. Já não é. Se calhar não ia haver problemas na bancada, ia haver problemas no qual. Exatamente, é um bocado complicado nesse aspecto. Mário, estamos prestes a chegar já perto do final da nossa entrevista, da nossa conversa, antes de passarmos também para os casos da jornada e depois ainda vamos fazer as nossas despedidas. O que é que acha que é necessário, um aspecto a melhorar no nosso campeonato, que apontaria mais necessário para melhorarmos o nosso campeonato atualmente? O campeonato acha que é demasiado longo? Não acho demasiado longo. Acho que está em termos de número de provas, de corridas, acho que está no número correto, em minha opinião. Acho que 8 corridas. Não modificava nada. Apesar de que eu, em minha opinião, acho que não deitava nenhuma prova fora. É a favor de deixar duas em minha opinião, deviam contar todas. Portanto,
poderá haver situações injustas e neste aspecto, portanto, toda a gente tinha que pontuar nas 8 e era o que era. Era igual para todos. As ousadas acontecem a todos, por isso é como tudo, não é? Exatamente. Portanto, o que é que eu mudaria? Em termos de organização, não vejo assim nada especial. Até porque as organizações trabalham no intuito de estarem sempre melhores e melhorarem cada vez mais. Todos trabalham, penso eu, por paixão ao desporto. Ninguém é profissional da coisa. Sim, ninguém é profissional ali na corrida. Não creio, neste momento não tenho críticas a fazer. Acho que estamos no bom caminho. Uma questão antes de passarmos à próxima fase. Na 2RM ainda assistimos à Divisão 1 e Divisão 2, correm todos juntos. É a favor dessa divisão, das divisões dentro da mesma, ou acha que deveriam correr separadamente? A competitividade, já se viu que os carros, a Divisão 1 e a Divisão 2, estão competitivamente... Estão muito competitivos e muito equivalentes. Muitos casos. Mas por vezes um da Divisão 2 pode prejudicar um da Divisão 1. E não é só isso. Nós vemos ali, por exemplo, um da Divisão 2 que ganha a geral, e vamos imaginar, o da Divisão 2 ganha a geral, o da Divisão 1 fica em segundo lugar. Também ganhou. Ganham, e não sente o prazer... Não sente o mesmo prazer do que se tivesse ganho a geral. Portanto, também como espectador, como pai da Rafaela, por exemplo, acho que a coisa devia estar separada. É uma das questões muito E eles neste momento existem carros suficientes para e condições suficientes para separarem as divisões. Acho que sim. Isso é uma das questões principais, que é a tal situação de a Rafaela, no caso, acabar em segundo, ganhar a divisão dela, não sente o prazer da vitória como passar a meta em primeiro. E não é só isso. Vamos falar aqui um bocadinho friamente do assunto. Eu como piloto, se eu andasse na divisão 1 com carros 2000 e um carro com 1600 ganhar-me, para mim era frustrante. Eu sei que muitas das vezes isso não tem a ver com a preparação do carro. Claro que sim. Tem a ver com muita coisa, eu sei que sim, mas é de veras frustrante. Eu não me via aceitar uma coisa dessas. Mas liga-se um bocado a isso, à cilindrada do carro e... Vou reforçar aquilo que disse. O carro tem mais cilindrada, pode não estar tão bem preparado. Depois há o peso-potência, há muita coisa. Há muita coisa aí a falar sobre. Onde está o segredo? Há muita coisa a falar sobre o assunto. Agora, eu acho que deviam separar. Já há condições para separar. Neste momento há pilotos tanto numa como noutra para se dividir. Há suficientes para que isso aconteça. No quarto cross havia as duas divisões, agora só juntar as duas é só uma. Pronto, ajeitaram os regulamentos e é só uma. E quem sabe se isto poderá acontecer. Mário, queríamos aproveitar também uma oportunidade que cá está o Diogo também, queria chamar o Diogo, para entregar o prémio de Best Team do ano passado, juntamente com a Rafaela, que amealharam o maior número de pontos, que é o prémio de Best Team, que é da EM Motorsport, para entregar ao Diogo e ao Mário. Aproveitar esta oportunidade. O João vai fazer a entrega, se faz favor. Já vamos com meio ano de atraso, peço desculpa. Isto foi um prémio criado pela JP Rally, em que os pilotos se inscrevem. Posso sentar? Os pilotos, as equipas inscrevem-se com 2 pilotos por equipa, no máximo. A DM, neste caso, pode ter mais que uma equipa tendo mais pilotos. E, neste caso, alcançou a vitória. Esteve sempre na frente, penso, na altura, com o Mário e com a Rafaela. Diogo, obrigado, desculpa o tempo de atraso. Muito obrigado. E este ano estão novamente inscritos. Boa sorte. Quem sabe se nós estaremos aqui outra vez. Não com o Mário, não vai competir o campeonato todo, mas com os pilotos com que se inscreveram. Obrigado. E mais uma para a prateleira, certamente. Muito obrigado. Obrigado. Olha, o Mário poderá sentar ali se quiser um bocado. No final, para aqui para as despedidas, eu queria chamar aqui o Salvador. Vamos passar agora para uma parte que é a análise dos casos da jornada. Não são muitos, mas são alguns. E podes ver mesmo. Para analisarmos os casos da jornada. Boa noite, Salvador. Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Enquanto não vamos começar com os casos, Salvador teve certamente a oportunidade de passar este fim de semana pela pista. Certamente toda a gente que deveria lá estar marcou presença neste circuito internacional de Lousada, que é assim que é agora designado o nosso circuito. O que é que achou deste fim de semana na nossa pista e que avaliação faz e à quantidade de público que você tem muito vindo a falar no Rallycross, que este fim de semana tivemos casa cheia? Foi no máximo. Boa noite a todos. Foi no máximo, como eu costumo dizer. Lousada no máximo. Foi no máximo. E a pista, eu estive aqui um programa que disse que estava cá para criticar ou elogiar. Tenho que elogiar. Tenho que dar os parabéns à autarquia, tenho que dar os parabéns ao clube, tenho que dar os parabéns ao arquiteto Luís Magalhães,
porque por acaso acompanhei um bocado as obras, ainda não andei lá dentro no quarto de corrida, mas eu falei com muitos pilotos. No sábado, no final, eu falei, sei lá, mais de 50% dos pilotos. E a resposta que eu recebi de todos foi mais ou menos isto, espetacular. Todos eles gostaram do traçado, da rapidez da pista, está mais rápida, embora a média é diferente em relação à outra, mas isso são outros problemas. São outros problemas. São as suas contas já. São outras contas. Está mais rápida a pista, todos os pilotos dizem. E foi um fim de semana mesmo, no máximo. E certamente daqui para a frente será mais espetáculo que iremos ter. Ainda iremos ter 17 de maio o Rally Portugal, iremos ter 31 de maio e 1 de junho o regresso do Europeu e o Mundial de Rallycross. Certamente acompanhou por lá a presença de toda a gente que marcou presença, gente influente, marcou toda a gente presença nesta prova inaugural e com positividade que dá a nota máxima a este regresso da Costilha. Dou nota máxima. Dou nota máxima. Porque não é só, é as condições. Tudo funciona, tem umas condições de segurança. Tem tudo que a FIA exige, tem o traçado, a envolvência. Esta imagem deste público todo, isto não é para a pista estar no meio do monte. É tal envolvência em volta, porque eu lá acima aos cafés, estavam cheios. É bom para todos. É bom para todos, não é? A ver esta imagem, poderia dizer que era uma prova do Campeonato da Europa, claro. Está bonita esta imagem. Está, uma casa cheia. Saúde, vamos então... Não se vê botão. Vê-se noutros lados. Vamos então à análise dos quadros da jornada, é para isso que cá estamos. Esta vez vai analisar sozinho, o Joca está cá a assistir, não irá analisar por ter estado dentro da própria corrida, fez parte deste fim de semana, mas certamente será de regresso a prova de Monte Alegre. Eu peço à Regi e ao Daniel que nos passe o primeiro caso, que é o caso do Adão Pinto e Ricardo Costa na divisão 2RM, a mencionar que os quadros não são selecionados por nós, são os quadros enviados, como nós solicitamos sempre, para que possam ser analisados aqui pelo Salvador e pelo Joca, e nós analisamos esses casos, fazemos a análise dos vídeos e temos aqui a apresentar. Isto é na divisão 2RM. É final. Na entrada reta da meta, sim. O toque é entre o Adão Pinto, aqui na entrada reta da meta, e o Ricardo Costa, aqui. Neste caso, o Ricardo Costa vinha na frente, sofre um toque, acaba na mesma na frente. Acabou na frente. Acabou na frente e não há qualquer tipo de penalização. Que análise é que faz este caso? Eu acho que aqui o Adão Pinto devia ser penalizado. Porque ele foi em frente, levou o piloto, ele bateu. Bateu ali. Levou o piloto sempre, o piloto não pode sair dali, se está a ser empurrado contra aquele botão. E não tinha necessidade nenhuma. Ele não vem para a pista, ele levou sempre o piloto. Eu queria passar o piloto aqui nos últimos 50 metros, mas não pode ser assim. Porque acho que o Adão Pinto devia ser penalizado. Mesmo tanto ficando atrás do Ricardo Costa, devia ter levado a penalização. Se ficasse à frente... Mais ainda. Mas eu não posso dar uma penalização... Ficar à frente ou não? Só porque bati no adversário, mas não sei. Isto não é aquele toque sem querer. Isto foi levar o piloto até ele bater no botão. Que uma penalização que deveria ter sido dada... Devia ter havido aqui uma penalização. Vamos ao próximo caso, que é o caso da final da S1600. No arranque. Poderia que passasse o arranque. Também é um caso sem qualquer tipo de penalização. Entre este arranque, entre o Rogério, o Jorge Machado e o Tiago Ferreira. Vamos ver agora aqui. A trajetória, a seu ver, havia aqui. E depois o colega, por acaso, depois continuaram todos, mas... Há ali um toque primeiro entre o Rogério e o Jorge, depois entre o Jorge e o Tiago, inevitavelmente. E, felizmente, mantiveram-se todos em pista. Mais um caso que não houve penalização. Neste caso, que opinião tem sobre isto? São sempre situações de arranque, mas acho que ali o Rogério Sousa foi ao encontro do piloto lá direito. E tocou, tocou na frente do Jorge Machado. O Jorge Machado vai tocar na traseira do Tiago.
vai tocar ali na frente, a frente desvia, vai tocar na traseira do Tiago. Eu não sei, eu tenho uma ideia, sabemos que a situação de arranque, eu aqui acho que já foi depois das Depois linhas. das linhas foi. Parece-me também. Situações de arranque são sempre muito complicadas, o arranque. Os pilotos sabem, depois lá estava ali um toque, a frente foi, tocou no Tiago, levantou. Mas pelo menos uma bandeira, eu não sei se houve, acho que houve uma bandeira preta e branca, eu não sei se é por este caso. Mas pelo menos divertir o piloto, não ficou lá ninguém, mas eu costumo dizer, até isto também não é para santinhos, eles não andam lá dentro, estão numa competição, não é? Sabemos que acontece o contacto. Sim, é um desporto de Mas contacto, ele aqui saiu muito disparado para a direita, ele depois também rodou, não é? Quando tocou com a traseira na frente E depois do a traseira Jorge, roda. também a frente rodou, não é? E depois o Jorge vai levantar ali na traseira do Tiago. Eu sei que ele levou uma bandeira preta e branca, não sei se foi por esta situação ou se foi por outra que vem mais à frente. Eu peço que passe já à próxima fase, amanhã é um quarto para analisar, que entre o Rogério e o Quitó, depois lá, já na subida e depois da curva da Lusofila descer para a curva. É o quarto quase, neste caso são os dois num, mas está dividido. Depois é aqui, novamente. Ainda vamos ver já de seguida. É o outro vídeo. Esta é a fase inicial. E depois aqui é que vamos ver a outra situação. Eu não sei se a bandeira preta e branca, Se é por um caso ou por outro. se é pelo outro caso ou se é por... Aqui o Rogério foi muito agressivo, porque vê-se na primeira imagem No toque antes. que ele começa a levar o piloto, né? E que vai acabar pelo piloto sair para fora. E o piloto é o Joaquim Machado, acho eu, que está ali do lado esquerdo. Até lhe deixou pista. As pessoas viram curvar os dois. Aqui, ele... O quarto, este piloto, depois de dar o salto e cai ali, também não vai agora vir para a esquerda para passar, não vai abrir a porta. Ele não pode forçar, ele forçou sempre ali. Conseguiram passar e depois, claro, Depois já se toca. leva o piloto para o lado esquerdo, né? Da pista. Para o lado de fora. É tal situação. É um bocado difícil essas penalizações. Já vem de trás, vem logo na reta da meta. Agora outra vez aqui. Um bocado complicado. Agora eu também não sei se eles mostraram. Não, eu para mim eu considerava. Também não vamos andar a penalizar os pilotos portugueses. Estão aqui no arranque, vão ali, ó, vai tudo a par, ali vão quase. Sim, vão todos em disputa da Porque agora, como a curva, como está cá em baixo, eles chegam muito juntos mais velocidade, a assim, par muito mais e a 13 e tudo a esta curva. Não é tão decidido na primeira curva como era mais rápido na a primeira anterior. Neste aqui, sei, pá, quase que não houve nenhum caso ao fundo, na curva, ao fundo da meta. Costuma ser a curva mais problemática. É mais aqui em cima, não é? Os pilotos também não podem forçar e atirar e isto e aquilo, eu não sei. Pronto, eu não vou dizer que depois o piloto foi ali à esquerda, não é? Ele também foi, porque ele curvou com muita força a levar o piloto, claro, ele depois também não tinha trajetória. Eles saíram os dois da trajetória, mas ele é que levou o Joaquim Machado para fora da trajetória. Um caso difícil na análise. Não sei se a bandeira preta foi por branca um foi ou pelo mostrada outro aqui quase. ou se foi na outra, porque também se fosse na outra aqui já levava a bandeira preta. Se vai dar duas Sim, se fosse penalizações, incidente. não há cá duas pretas e brancas. Mas, o Rogério foi muito agressivo, logo desde arranque. Desde arranque. Mas, agora também não podemos não andar para o pilotos fora por tudo e por nada também, não? Vamos ao próximo caso, que é o caso da meia-final dos S1600. Aqui já há uma penalização de 3 segundos. Não é este. Entre o Rogério Sousa e o Tiago Ferreira. Aqui na curva, na antiga parabólica, ou na parabólica podemos assim chamar.
Há um toque entre o Rogério e o Tiago e depois há uma penalização de Que é uma penalização de 3 3 segundos. segundos para o Rogério, sim. Mas eu também vejo a penalização de 3 segundos, não sei se 3 segundos. Sabes que se pisar carregar as linhas leva 3 segundos. Eu não sei se essa penalização é por condução antidesportiva ou se é por infração nas linhas. Não, mas penso que foi... Foi por isto. Foi por isto. Eu vou analisar isto. Aqui o Tiago Ferreira abriu muito. Ó, saiu da trajetória. O piloto, eles estão em competição, o piloto entrou. E depois há ali um contacto. O Tiago Ferreira, foi o Tiago Ferreira que tocou atravessar ali, não foi ao Rogério. Então, o Tiago Ferreira veio totalmente fora da trajetória. Claro, depois entrou na pista. O Rogério também já lá está, que até sobe os corretores do lado esquerdo. Já, também não tem para onde fugir mais. Eu nesta situação, eu não penalizava ninguém. O Tiago Ferreira saiu da trajetória, abriu-lhe a porta para ele entrar. E depois o Tiago Ferreira, claro, tem aceleração, vem para a pista, já lá está, também à frente dele. Eu não penalizava ninguém nesta situação. Uma penalização que não deveria ter, na sua opinião, não deveria ter sido. A próxima que eu pedi era que passasse o caso do Hélder Ribeiro e do André Monteiro. É um caso na mesma curva e neste caso não houve penalização. E que também era uma meia-final. É, e penso que não houve penalização. E o André Monteiro... vai ser o toque aqui, na mesma curva. E o André Monteiro fica depois arredado na luta pela acesso à final, cai para o último. Aqui o Hélder Ribeiro é o Hélder Ribeiro, E o André que está na Monteiro. frente é o André Monteiro. O Hélder Ribeiro aqui disse ao André Monteiro: olha que a pista é em sentido contrário. Porque ele na traseira empurrou sempre, porque ele não pode, o André Monteiro não pode acelerar porque está na traseira do BN. Porque ele na traseira empurrou, virou, E vai sempre em aceleração. sempre em aceleração, e disse-lhe: a pista é em sentido contrário. Claro que devia ser penalizado. Não acho que não houve penalização. Não. Claro que devia ser. Isto é uma meia-final. E o Monteiro ficou fora Ficou, e o Hélder foi... da meia-final. E o Hélder foi à final. Mesmo as penalizações, o critério das penalizações, numa corrida de qualificação ou numa meia-final, ou também numa final, são diferentes. Porque numa corrida de qualificação pode haver situações, mas o piloto ainda tem hipótese de ficar apurado. Aqui o piloto está fora da final, por uma situação destas. Claro que aqui o Hélder Ribeiro devia ser penalizado. E agora, levou 5 segundos, não foi? Não foi penalizado aqui. Não foi. Não Ainda foi mais penalizado. essa. Não foi penalizado. Não foi. Ficou em quarto lugar, foi à final. Não foi penalizado. Tinha que ser penalizado aqui, porque continuou a empurrar. Atravessou um bocadinho e depois virou-se até ele ficar virado ao contrário. Na sua Claro que opinião, devia ser penalizado. Tocou, beneficiou, deve ser penalizado. uma penalização que ficou por dar. E são dois casos relativamente idênticos, pelo menos na mesma curva, e um Mas é... aqui, este aqui não Certo, abriu é a diferente. porta. Enquanto que o Tiago Ferreira abriu. O piloto de trás não está à espera que ele curve, não é? Entrou na trajetória. Depois, na saída, o Tiago Ferreira vem para dentro. está fora da trajetória, vem para a trajetória, já lá está também o Rogério. Por isso é que eu digo. São aquelas situações que acontecem. Eu no outro não tinha penalizado ninguém. Nesta tinha. Tinha penalizado. E se o Hélder fosse penalizado pelo menos 3 segundos, não teria tido acesso à final. E agora pedi ao Daniel que passasse, a Regi, que passasse aqui um caso, é um caso extra, que é do quarto cross, mas é que há uma penalização na meia-final B, entre o Guilherme Matos e o... Quarto cross? Sim. Eu É vou- fácil a Depois análise. vou comentar a quarto cross. Não, é uma análise fácil. Poderia pedir ao Joca, mas uma questão de ter de participar e isso não... Entre o Guilherme Matos e o Renato Campos, depois há uma penalização para o Guilherme Matos e que o tira da final com essa penalização de 3 segundos. O caso é a entrada da reta da meta, aqui o Renato Campos passa para a frente e o toque vai estar agora.
Este piloto É o Guilherme Matos é o de branco e o Renato Campos é este azul 17. tocou no outro, o outro foi bater no muro. Sim. Nós, quando vemos as imagens diferentes aqui, foi penalizado. Foi 3 segundos. Mas eu também aqui não tenho a certeza mesmo se o piloto do lado esquerdo também vem um bocadinho para... Fora. Isso tocam-se e saiu disparado. Quer dizer, lá está. Mas havia ali pista. Havia espaço. Penalizar 3 segundos, também as coisas não são fáceis de analisar. Mas não foi como o outro que o levou sempre até ao muro. Aqui não. Aqui, quando há o toque, ainda há espaço ali. Eu não sei se o toque não é com a traseira na roda da frente. Da frente, sim. É o que parece, está a entender aqui neste caso. Me dá a ideia que o que bateu no muro é que tenta vir para a pista, né? E toca-se e ele vai lá disparado. Tenho dúvidas, porque pronto, a imagem também é assim um bocado, mas tenho dúvidas se foi bem penalizado ou não. Porque o outro deixou, ele tinha espaço. O Renato tinha espaço para... Curbou, o Carvalho curbou e o piloto lá de fora tinha espaço. A mim dá-me a impressão que o piloto, o que bateu no muro, toca com a roda da frente na roda atrás deste. Do Guilherme, sim. Penalizar. Eles podem ter outras imagens, depois chamam os pilotos também as opiniões. e não sabemos a versão dos pilotos. Que é dito lá em cima, não não é? é? Que eles dizem. Mas ali a ideia que me dá é que a roda da frente do piloto, portanto, fez a ultrapassagem no fundo, não é? Sim, o Guilherme Matos. Foi com a penalização e depois ficou A fora. roda da frente do final piloto lá. que vai bater, que bate na roda atrás do piloto. Portanto, se vai um ali bater, e ele tinha espaço, é uma verdade ali. E espaço na pista, ele não está a ver que ele não saltou, portanto, ele tinha ali o espaço do quarto para passar. Portanto, penalizaram, pode haver uma outra versão, não sei, ou coisa do género. Tenho muitas dúvidas nesta penalização. Mais uma. E agora vamos passar para os 2 casos ditos extra. Não, ainda temos um que é o do Supercars. Que ainda faltava, desculpa lá. O caso de Supercars, que foi-nos enviado também. Que é este aqui do António Sousa. O caso, posso passar o caso em concreto em questão que nos foi dito é que há uma transposição da linha total de Joker e, na sua opinião, isto sendo na final, há direito à penalização. Claro. É igual para todos. Se me disserem que aquela linha está muito, até a entrada é um bocado estreita para a Joker e tudo, e o piloto como bem em terra, mas o regulamento é igual para todos. Vê-se bem, não foi como a frente entrou. Mas lá está, o Supercar bem atravessado, a parte de trás atravessou as linhas. Até tem que levar a penalização, é igual para todos. Isto não pode ser só porque é um quarto de tração atrás e atravessou, foi a traseira ou isto, aquilo. Não, isto é igual para todos. Atravessou a linha de entrada, não é? Que depois daqui a bocado vamos falar na terceira. Atravessou a linha de entrada da Joker, não pode. Todos os pilotos fazem isso. São penalizados, se não foram, é um erro do colégio. Atravessou, tem que ser penalizado. Acha que há uma penalização que ficou por mostrar aqui, então, neste caso? Claro que ficou. Acredita que esta linha de Joker virá dar muitos problemas Vai, porque por acaso eu acho que ela está muito comprida. Podia estar depois da terra, né? Que ela está mesmo até ao fundo do Alcatrão. Devia ter aí mais uns 3 metros, até porque se vir uma imagem de cima ela está um bocado estreita. Eles têm que curvar muito e entrar ali. Claro. Carros que atravessam, seja qualquer carro, já tem dificuldade em entrar. E ela podia estar mais assim um bocadinho, portanto mais curta, que facilitava o piloto, mesmo que venha mais na trajetória, poder entrar na mesma, na Joker. Mas está ali, ela está ali, é igual para todos. E outra pessoa. Ok. Mas por falar em linha de Joker, eu peço à nossa Regi que ele não precisava de atravessar, não foi por atravessar a linha que foi ganhar a prova. Que ele fez uma prova, por acaso, eu gostei muito na final. Muito bem mas é o regulamento. É o Sim, regulamento. vamos discutir a vitória, se foi justa, se não foi. É o regulamento. É a transposição, que foi o que nos foi enviado. Agora que podia passar a próxima, que também é a linha de Joker, mas é outra linha. Da Joker Lab foi um caso que criou muita controvérsia e deu muito que falar durante... até sair a classificação oficiosa mesmo, que é que o Alexandre Borges vai à final e depois o Pedro Marques vai pela parte interior e alcança a primeira posição aqui. Transpôs a linha de Joker, mas muitas das pessoas puseram isso em questão. O que é que você tem a dizer sobre isto? E o que acontece é uma situação. O Pedro Marques não infringiu o regulamento.
O regulamento é que está mal. Porque eu não consigo compreender. Ali tem uma linha de joca. São 2 pistas. Enquanto há a linha, há 2 pistas, que é a joca e a pista normal. E o que vem na pista pode ir para a joca. E o que está na joca não pode vir para a pista. Eu acho isso errado. E aqui em Lousada é perigoso, porque o que vem da joca vem com muito mais velocidade. Aqui, se tem havido ali um acidente, estava o Pedro Marques a entrar mais... O Alexandre ia bater por trás, e depois não era a culpa do Alexandre. O regulamento é que está mal. Mas eu acho que está mal, tanto na entrada da joca... Eles conseguiram fazer aqui um X. Repara, na entrada da joca, o piloto entra para a joca e pode sair, atravessar a linha, para ir outra vez para a pista. Não é penalizado. É penalizado se entrar para a joca por cima da linha. Depois de já ter entrado na linha, pode sair para a pista e não é penalizado. Lá à frente é o contrário. O piloto que está na pista pode ir para a joca e o que está na joca não pode ir para a pista. O Pedro Marques, as pessoas podem falar que não gostaram do que ele fez ou isto ou aquilo. Ele não infringiu o regulamento. Muitas das pessoas não sabem nem se calhar o regulamento. Ele não infringiu o regulamento. Agora, podem gostar mais da atitude dele ou isto ou aquilo. Isso é outra situação. Agora, o que está mal é o regulamento. Mas eu duvido que eles emendem para o ano. Eles aqui são capazes de emendar para o ano. Nós, quando discutimos aqui muitas situações de regulamento, eles normalmente no ano a seguir fazem qualquer coisa. Normalmente é para pior. Neste caso é difícil. Não, aqui não. Aqui provavelmente deste lado, do lado esquerdo, do lado da pista, vão pintar umas linhas tracejadas para dizer estes podem passar, aqueles não podem. Como nas estradas, provavelmente é o que eles vão fazer. Vão mudar alguma coisa. Provavelmente vão pôr umas linhas tracejadas. Então, pensa aqui erros, que é eles emendarem e dizer não podem atravessar nem de uma maneira. Alguém entrou na joker, já não pode sair. Se fosse um muro também não sai. Não, se aquilo tivesse ali um muro, nem podia nem de um lado nem do outro. O que está na pista também não pode ir para a joker. Porque o Marques, há aqui 2 situações. Primeiro, pode fazê-lo. Segundo, o piloto pode mudar uma vez de direção. Foi o que ele fez. Mudou uma vez de direção, atravessou a linha e foi tapá-lo na joker. Aquilo é mesmo tapar. Mas pode fazê-lo. Só que aqui é perigoso. Porque sem pistas, vêm os dois à mesma velocidade. Então um vai tentar passar e o outro tapou, não é? Aqui não, aqui o que vem da joker vem com muito mais velocidade do que está em pista. Isto até se torna perigoso. Portanto, eles que mandem lá e que ninguém passa linhas. Ainda bem a tempo de é o que eles devem fazer. É uma das decisões que deve ser Aqui ratificada. o erro está no regulamento, não está. O Pedro Marques, gostem ou não gostem, não infringiu o regulamento. Agora vamos onde os quadros, na nossa análise, estão todos. Há aqui um É o quadro... que eu mais gosto, digo-te já. Agora, este? Ou que venha a seguir? O que vem. O que venha a seguir foi o seu pedido, por isso... Foi o meu pedido. Foi você que pediu e eu pediria que passasse, que é a final da super iniciação entre o Michael Brown e o Nelson. Também naquela curva, esta que vai dar muitos problemas. Há aqui um toque também entre o Michael Brown e o Nelson. E empurra e... Não há penalização, mas também não ganha posição neste caso. Isto aqui é um caso que fui eu que pedi. O piloto de trás bateu-no da frente, o da frente atravessou, o trás esperou que ele arrancasse, se ultrapassasse, ia ser penalizado. E eu pensava que os mais velhos é que devia dar o exemplo aos mais novos, aos que estão a chegar. Mas não, é o contrário. Quer dizer, os jovens que têm 15 ou 16 anos é que estão a dar o exemplo aos mais velhos que lá andam lá há muitos anos. Tocou, não virou, esperou, arrancou atrás. E disputaram, depois continuaram a disputar a final. E foi ganhar a prova, portanto teve um problema. Teve um problema. Mas se dali continua e o tempo virado, provavelmente ia perder a prova. Porque a organização ia penalizá-lo, quer dizer, penso eu. Sim, quase certeza Não, que sim. penso eu, ia penalizá-lo. Portanto, aqui está uma prova que o crime não compensa. Nos outros casos compensa o crime. Aqui, agora, eu fiquei muito admirado, eu por acaso tenho muitas esperanças para o futuro, a juventude parece-me ser mais correta. Aqui está o exemplo. Quer dizer, os mais velhos é que deviam dar o exemplo a quem está a chegar. Aqui é o contrário. Os mais jovens é que estão a dar o exemplo aos mais velhos. Foi por isso que eu fui buscar. Este está aqui o exemplo. Um exemplo de fair play. Aconteceu o toque, depois subiu o corretor a descer, tocou, toquei-te direito, arranca lá. Vai a tua vida que eu vou atrás de ti na mesa. Vou atrás de ti e depois vou tentar passar. Isto aqui é correto. Então, parabéns, os miúdos. Dar um prémio de fair play. Fair play, devia dar um prémio.
Um quartão branco, neste caso. Salvador, os quadros desta jornada estão analisados. Não foi fácil nem foi difícil, é o normal. Há ali alguns que são mesmo muito Alguns duvidosos. casos são complicados, São duvidosos. mesmo complicados a As analisar. análises, os acessos a outras imagens, se calhar por vezes é mais fácil, falando que os pilotos podem dar a entender outra coisa. No que toca ao fim de semana está tudo isto. Surpreendeu a organização deste fim de semana. O que é que espera para o futuro desta costilha no Rally Portugal? Teremos novamente a super especial, mas no Mundial de Rallycross espera casa ainda mais cheia do que aquilo que tivemos este fim de semana. Sim, espero que sim. E acho que vai estar mais cheia. Né? E depois o Mundial também. Né? E claro que, como disse há bocado, Maré, há ali alguns retoques a fazer também. Isto não está totalmente pronto, né? Até porque uma das coisas que também ainda não está é a Torre Júpiter. É de outro planeta. A Torre Júpiter também ainda não está pronta. Mas, claro, tanto uma como outra vai ser Lousada no máximo, até porque Lousada também é outro slogan, não é? Lousada é o mundo. É o que é agora. Agora é o mundo. Por isso, eu estou convencido que vai ser casa cheia nas duas provas que vêm. Eu não tive a oportunidade de estar cá este fim de semana, mas consegui assistir, foi certamente brilhante, foi espetacular. E vamos ver, venha mais espetáculo para Lousada e para... Realmente eu percebi-me que alguém fez falta cá este fim de semana cá em Lousada. Fui eu. Foi João Henrique. Eu apercebi-me que havia ali qualquer coisa que não estava bem. Quando assim o trabalho não nos permite, não é possível cá estar. Não, ainda vamos ter agora o análise, também é um dos casos difíceis de Salvador, que vamos ter ainda o The Best Driver of the Weekend deste fim de semana, um prémio da JP Rally com parceria com a Moura Ventilações e Moura Corte Laser, um prémio que vai ser anunciado pelo nosso júri João Lousada, o júri que teve até hoje para decidir durante o domingo, segunda, terça, não estava fácil, as opiniões, a análise do caso do piloto da jornada, certamente desse lado as dúvidas estão no ar, podem pôr nos comentários quem é que vocês acham que foi o piloto da jornada. Salvador, assim me despeço, encontraremos muito em breve, ainda nos vamos ver hoje ainda, temos aí um camarão para abrir, no Guitvar. É mais fácil para mim essa parte do que esta. Salvador, muito obrigado mais uma vez por ter estado connosco e vemo-nos após Monte Alegre. Só uma questão que gostaria de tocar, desculpe lá, antes de ir. Tivemos 62 pilotos inscritos, 13 S1600, salvo erro, 13 supercars, mais de 18, 2 ERM, kart cross mais de 15 ou 16. O que é que você acha de Monte Alegre? Iremos ter na próxima prova, que é Monte Alegre? Sim. Não estou nada otimista. Não está otimista? Não estou mesmo nada otimista. Eu gostava que tivesse muitos pilotos que eu gosto da modalidade, não é por ser Lousada ter mais ou Monte Alegre, não é uma ação, é todas vão muito. Mas não estou muito otimista. Espero que os pilotos mudem de ideias, alguns estão desanimados, eu compreendo que às vezes as coisas correm mal, mas espero que alguns pilotos mudem de ideias. Tem os carros, tem isto. Eu fico receoso quando ouço os seus maus presságios, porque você normalmente costuma acertar. Vamos lá ver. Venha a Monte Alegre e estaremos aqui para analisar. Bom. Vamos chamar aqui o João Lousada. Você pode ficar aí. Desculpa lá, falta, desculpa lá. Espera aí, falta um quadro. Estava a ser ali a Regi a analisar. Falta um quadro, o quadro 2RM entre o Adão Pinto e o Luís Pedro Ferreira. A Regi estava-me aqui a lançar, não é este quadro, desculpa lá. Isto foi uma falha minha. É na 2RM, é um dos casos, se calhar, mais difíceis de analisar também para si. Peço desculpa por colocá-lo nesta situação ainda. É este caso aqui, em que o Luís Pedro Ferreira vinha a dominar a 2RM durante todo o fim de semana. Aqui sofre um toque antes na abordagem da Corvalhosa à fil, penso que é na meia final isto, e que ele tirou acesso à final. Na sua opinião? Este é o caso mais difícil de analisar de todos. Também foi por isso que ficou para o fim. Eu não sei. Porque acontece aqui a situação dos dois pilotos. Aqui foi uma ultrapassagem, não é? Cá em baixo, sim. O Luís Pedro fez a ultrapassagem e depois o salto. Soubesse até a primeira imagem de trás. Esta aqui. Pronto. E o que acontece, porque a testa não vai até ao fim, depois está assim. O que acontece é que o Luís Pedro começou a curvar. Temos duas fotografias. Não sei se começou a curvar, portanto, começou a curvar mais por dentro. Começou a curvar quando ainda não é trajetória para começar a curvar.
Está lá o Adão Pinto. É verdade que o Adão Pinto tem pista do lado direito. Tem para aí, sei lá, 1 metro e mais para o muro. Mas o Luís Pedro também começou a curvar mais cedo, não é? E dá-se ali um toque na frente do Adão Pinto, ali junto ao pneu de trás, claro, e ele atravessou. Isto é um caso mesmo muito difícil de analisar. Porque se um piloto tem, lá está, tem muro para vir para cá, o outro também está-lhe a cortar um bocado pela frente. Que é onde a trajetória é. Portanto, ele até começa a fazer a curva mais tarde, mais cedo um bocado. Agora, podem dizer assim, o Adão Pinto podia ter evitado isto? Podia. Chegava-se um bocadinho para a direita e provavelmente evitava. Mas o Luís Pedro também podia. Não precisava de começar a curvar antes da curva, da trajetória. É um caso mesmo muito difícil de analisar. Agora, aconteceu uma situação. Depois os pilotos também foram chamados. Eu tenho mesmo dificuldade em analisar este caso. Depois aconteceu uma situação, os pilotos foram chamados. Eu não sei a versão dos pilotos no colégio. O que se passou, porque às vezes também se analisa, depois às vezes chamam, não é? Agora, há também uma outra situação. Mas eu tenho dificuldade em analisar este caso, tenho mesmo. Há uma outra situação, que é... O Adão Pinto foi penalizado. Aqui foi. Agora vamos lá ver. Se o Colégio de Comissários Esportivos entendeu que ele era culpado, numa meia final dá uma penalização, acho que é de 5 segundos. 5 segundos, porque eu não estou aqui a dizer se foi culpado ou se não foi. Tem aqui 5 segundos. Portanto, tenho mesmo dificuldade, porque eu começo logo ali a curvar, mas aí a frente também está lá. Quer dizer, as coisas são tão rápidas que eu não sei se o piloto do lado direito tem instinto para virar logo para a direita, o Adão Pinto. Para mim aqui aconteceu, portanto, podia ser evitável isto. Mas agora, se uma organização, numa meia final, considera o piloto, meia final, considera o piloto culpado, vai-lhe dar 5 segundos, um está fora da final. Foi prejudicado neste caso. Eles consideram o Adão Pinto culpado e o Adão Pinto fica em terceiro e vai à final. Eu disse, tem que ter cuidado nas penalizações numa meia final ou numa corrida de qualificação. São situações diferentes. Porque eu não sei se é ou se não é, mas eles consideraram culpado. Se eles o consideram, acha que a penalização devia ser mais ou devia ser mais, claro. Eles consideraram culpado, não fui eu, porque eu aqui tenho dificuldade. Aqui termina a imagem, mas as imagens, por acaso passa para aqui, mas há a imagem mesmo. Vê-se que o Luís Pedro também começa logo a ir para a direita, antes da trajetória da curva. E dá-se toque. O Adão Pinto também tem espaço. Tem. Também não mete. Também é verdade, não é? Mas aquilo é tudo muito rápido, que também é por vezes, e depois também, os pilotos não são todos iguais, cada um tem a sua maneira. Sim, a maneira como mas eu vou ser sincero, eu aqui tinha dificuldade em penalizar o piloto, porque ele cai ali e vem logo para a direita. Eles caem muito juntos, ele vem logo para a direita, dá-se toque, não é? O Adão Pinto tem espaço? Tem. É melhor. Naquele local, o Luís Pedro não tirou pista ao Adão Pinto, porque ele tem lá pista, até ao muro. Sim. Mas o Luís Pedro também começa a curvar antes. Na sua opinião, dando a penalização é que devia ter sido mais de forma a que ficasse atrás dos outros. Eles consideraram-no culpado. Chamaram os pilotos lá, tiveram uma conversa com eles, consideraram o Adão Pinto culpado. Então, lá está o que eu digo. A penalização eu acho que é pequena. Mas foram eles. Porque eu sou sincero, eu tinha dificuldades em penalizar esta situação. Eu tinha dificuldades em penalizar. Pronto, era este o caso que faltava. Salvador, agora sim. Obrigado. Esperamos que na próxima tenhamos muitos pilotos e que tenhamos menos casos, que é a situação do Rallycross. Obrigado. Agora gostaria de chamar o João Lousada, antes de chamar depois o Mário para nos despedirmos. Boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Mais uma vez tivemos uma prova. Mais de 7.000 km para estar aqui hoje. É verdade. Sei que não estiveste presente também cá este fim de semana. Certamente terás acompanhado através da live stream e depois revisto para chegarmos a uma decisão de um piloto do piloto da jornada. O júri esteve cá presente, o Filipe teve, o Nuno também teve. Certamente tenho ajuda em conversa com eles para definir. Se a questão que gostava de colocar primeiro é que se foi difícil chegar a uma decisão neste fim de semana em que muitos pilotos estiveram bem
E depois dizer quem é que é o piloto da jornada, para que em breve seja entregue o prémio do The Best, e este será sempre especial, porque foi a inauguração da nova Costilha. E que opinião tens daquilo que viste da nova Costilha? Era isso que gostava de comentar, e entretanto gostava que o pessoal colocasse aqui quem é que acha que é o piloto da jornada, enquanto tu vais dando a tua justificação. Ora bem, boa noite. Começava por dar os parabéns ao Clube Automóvel Lousada pelo trabalho deste fim de semana e pelo trabalho que foi feito até este fim de semana, e desejar que corra bem também nas próximas, e que seja uma nova era para este novo circuito internacional de Lousada. Voltando agora para o que me trouxe aqui, este fim de semana foi bastante difícil, mesmo à distância consegui acompanhar tudo. Fomos falando, como sempre falámos entre o júri durante o fim de semana, tentámos sempre nomear 2, 3 pilotos que se estão a realçar, para depois chegar ao fim e tomarmos uma decisão de qual foi o que realmente o verdadeiro merecedor do prémio. Começava pelo Pedro Marques, que teve um fim de semana crescente, desde os treinos nas mangas e até à final, e depois com uma final em que saiu vitorioso. Digo que foi uma final emocionante, em que saiu vitorioso. Outro piloto que realçou também, por outras razões, foi o Bruno Lima, porque tem um sábado, eu diria, desastroso, porque praticamente não anda, ainda mais numa pista nova. Não teve tempo de pista por problemas que teve no motor, salvo erro, acho que partiu o motor. E no domingo faz um dia em recuperação constante e consegue na final um segundo lugar à geral e um primeiro lugar na divisão. O terceiro piloto, António Sousa, que além de uma pista nova também vinha com um carro novo, completamente diferente. E uma divisão nova. Numa divisão nova, que nunca competiu, a não ser aquela prova que fez extra lá em cima num N5, ou seja, a primeira vez estava a correr num carro. Pelos vistos, pelo que eu ouvi na live, teve problemas no carro, mas mesmo assim faz uma final que vence perante um piloto como o José Oliveira, que já tem uma experiência nesta divisão e com um carro que costuma competir. Ia só deixar aqui, antes de partir para a decisão, ia deixar só 2 palavras. Uma delas, que foi um dos nomes que no primeiro dia e ao longo do dia de domingo estava em cima da mesa, que foi o Pedro Ferreira. Porquê? Porque vence as 3 mangas na 2RM, estava a ter um fim de semana, digamos, a roçar a perfeição, e depois, pronto, por questões que não são para aqui chamadas, não passou na meia-final, não foi à final e não pôde disputar o Estava a ter um fim de semana quadro. perfeito até aí. E também uma palavra também para o filho do nosso colega de júri, que fez a sua estreia no kart cross, o Lourenço Rocha, e espero que continue que venha para cá mais vezes. Falar nisso, achas que essa divisão do kart cross júnior, tal como a iniciação, é uma divisão que poderá crescer no futuro, agora que a vida com o Lourenço, o Martinho, o irmão do Gustavo, trazer miúdos do kart e trazer Eu espero que sim, novos. era como há bocado estavas a falar com o Mário, muitos pilotos começaram lá. É sempre importante, a escola é boa, porque é um sítio para aprender, é próprio para aprender, todos que lá estão não têm experiência nenhuma, ou seja, estão todos para aprender, e quantos mais aparecer melhor, que é para depois eles também darem o passo a seguir, como foi o caso da Rafaela, como foi o caso do Duarte, como foi o caso, sei lá, foram tantos casos, agora que eu também já não sei. André Monteiro, Mesmo próprio o Nelson Costa, sim, que já correu no Pop Cross e agora está a começar na iniciação. Ou seja, são passos que se vão fazendo que são... É óbvio, depois quando se chega às divisões superiores já traz outra bagagem que outros não trazem quando entram logo digamos, na primeira divisão. E é sempre importante. E mesmo para nós que estamos lá de fora, é importante que venham esses miúdos e esses jovens para alavancar o futuro da modalidade. Pronto, passando então para a decisão final. Não foi fácil, é verdade. Falámos muito sobre
a quem iríamos atribuir o prémio. Tentámos abstrair um bocado de polémicas e de conversas à parte do que é que poderia tender para um lado ou tender para o outro, mas tomámos uma decisão que achámos que qualquer um destes três era merecedor, mais se calhar entre o Pedro Marques e o António Sousa, que para mim foram os que mais se realçaram neste fim de semana, mas a decisão foi unânime entre os três membros do júri e o prémio do Best Driver of the Weekend é para o Pedro Marques. Então, Pedro Marques, do Kart Cross, a conquistar o prémio do piloto de fim de semana do Best Driver of the Weekend por parte da JP Rally, nomeação do júri unânime, pela vitória na divisão, vitória na final, e se calhar para relançar a luta pelo título que agora vai seguir para Monte Alegre. João, muito obrigado, esperamos ver-te agora aqui pela pista, agora já no próximo Rally Portugal, e quem sabe também num futuro, também a competir, que fazes falta também, já que tens um carro, podes ir para lá. Olha, obrigado, gostaria só de chamar aqui o Mário para as nossas despedidas finais. Obrigado e até ao próximo. Até ao próximo. Pedro Marques a vencer o piloto de Best Driver of the Weekend deste fim de semana em Lousada, ele a vencer na primeira corrida deste novo circuito e ele levar para casa também o prémio do piloto de fim de semana da JP Rally. Mário, chegamos assim ao final deste nosso programa, desde já agradecer a presença e a disponibilidade de estar cá hoje. Posso dizer que era sempre que nós colocávamos quem é que gostaria de ver no nosso programa, o nome do Mário era sempre um dos mais falados para cá estar e já tivemos para o fazer, só que como este ano tínhamos alinhado trazer também cá os campeões nacionais, então trouxemos agora o Mário Barbosa, campeão nacional da divisão S1600, esperemos vê-lo muito em breve dentro de pista, quem sabe no S1600 ou até mais num Supercar, seja no Mundial e seja no futuro no Campeonato Nacional de Rallycross. Muito obrigado por tudo que tem dado ao desporto, obrigado por ter estado aqui connosco e obrigado pela disponibilidade de estar cá hoje. Eu é que agradeço, muito obrigado a vocês, obrigado pelo vosso evento, obrigado à JP Rally pelo convite e foi um grande prazer. E certamente vamos ter mais oportunidades de estar aqui juntos no futuro e de falarmos de Rallycross e certamente nas próximas provas, até pelo paddock, nos encontraremos. Já boa sorte à Rafaela para o que falta da época e para o futuro também, pela brilhante piloto que é e para toda a equipa da DM Motorsport. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos seguiram desse lado. A próxima prova é já nos dias 10 e 11 de maio no Circuito Internacional de Monte Alegre. Esperemos novamente casa cheia também para as terras do Alto do Barroso. As lutas pelos campeonatos estão intensas e logo depois de Monte Alegre teremos Schwerzboga. Por isso, Monte Alegre, todos convidados para ir até lá assistir. As lutas estão boas, são convidativas, o tempo certamente será bom. Nós estaremos por lá e na semana seguinte, é a semana que antecede o Rally de Portugal, iremos ter um programa sobre essa prova e abordaremos também um pouco daquilo que será o Rally de Portugal e em questão super especial do Rally de Portugal e depois o Mundial de Rallycross. Obrigado a todos e eu assim me despeço até qualquer dia, com bem-aja e continuação. Na volta, cá vos espero. Recebam um forte abraço deste vosso amigo João. Até à próxima. Este programa tem o apoio de este pro... This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Stay tuned for further instructions. This is not a test.